Oi, pessoal! Eu sou a professora Luzlete e vou trabalhar com vocês o componente de ciências. E hoje a gente vai começar então a nossa aula fazendo uma correção, porque nós tínhamos uma lição de casa, não tínhamos? Aliás, tinham várias, né? Mas a lição de casa que nós vamos corrigir é aquela lá da ficha, que estava lá na página 95 das fichas. Vamos lá, então. Aqui, ó. Então, vamos ver aqui, né? Então, nessa imagem, a gente tinha as abelhas, as flores, mas vocês estão muito craques nisso. Vocês estão muito craques já nessa resposta aqui. Por que elas voam de uma flor para outra? Por que as abelhas voam de uma flor para outra? Por quê? Né? Vamos lá. Então, elas vão em busca do... Elas vão em busca do quê, gente? Elas vão em busca do néctar. Essa é a primeira... Por que elas voam de uma flor para outra, né? Elas estão, na verdade, indo em busca do néctar. Só que ao entrar em contato com... Elas vão em busca do néctar. E entram... em contato com o que, gente? Com o pólen, não é isso? E entram em contato com o pólen, levando de uma flor para a outra. Quando as abelhas fazem isso, levando esse pólen de uma flor para... então elas vão em busca do néctar e entram em contato com o pólen, levando de uma flor para outra, não é isso? Quando elas levam esse pólen de uma flor para outra, elas estão ajudando no quê? Na reprodução das plantas, não é isso? Então, elas contribuem com a reprodução das plantas. Sim, e como que se chama esse processo que elas levam o pólen de uma flor para outra, né? Esse processo é conhecido como polinização. Muito bem, eu tenho certeza que vocês já sabem isso de cor, né? Já aprenderam super bem sobre a polinização. Então, é isso que acontece aqui nesse desenho, né? Elas vão de uma flor para outra, na verdade, em busca do néctar, né? E sem querer, esse pólen vai colando nelas, né? No corpinho delas. E quando elas passam para outra flor, esse pozinho, né, da flor anterior acaba entrando em contato com a parte feminina da outra flor e vão formar, então, o fruto que vai guardar as sementes, que é o que dá origem a uma nova planta, verdade? E daí a gente tem lá no número 2 para escrever o nome das partes das plantas que vocês também já estão craques nisso, muito craques, não é verdade? Vamos pensar então, vamos começar por aqui. Que parte é esta da flor? Que parte é esta da planta? É a flor, né? A flor que é, na verdade, responsável por reproduzir a planta, né? Por formar o fruto. Então, que parte da planta é essa, gente?
que vai guardar as sementes? O fruto. Muito bem. E essa daqui? Folha. Responsável pelo que mesmo a folha? A folha é responsável por deixar a planta bonita, é isso? Não, né? A folha é responsável pela respiração e pela produção de alimento da planta, né? Porque a flor vai fazer o quê? A folha vai fazer o quê? A fotossíntese. Muito bem. Depois da folha, a gente tem o quê, gente? O tronco, né? O tronco que faz o quê, gente? O tronco é o que sustenta tudo, né? O tronco é que sustenta a folha, com as flores, com os frutos, fica tudo penduradinho no tronco, né? E aí a gente tem o que também? A raiz. E para que serve a raiz mesmo? Né? Para retirar do solo, para sugar do solo a água e sais minerais que vão ser levados até as folhas para a produção do alimento da planta. E também serve para quê? Para fixar a planta no chão, né? Porque senão vem o vento e derruba, qualquer coisa derruba, porque ela é uma árvore grande, pesada, né? Então precisa ter raiz para ficar bem presa no solo. E por fim nós temos quem, gente? A semente, né? A semente é aquela que, uma vez absorvida pelo solo, vai germinar e vai dar origem a uma nova planta. Muito bem, corrigimos nossa tarefa de casa e agora nós vamos voltar lá no nosso livro, na página que vocês adoram, né? Que é a página em que a gente faz uma avaliação do que a gente aprendeu, que é a página 174 do nosso livro. Lembrando que temos a legenda, sei, quer dizer, aquilo que eu sei bem, dúvida, aquele que eu sei mais ou menos e o não sei. Mas eu tenho certeza absoluta que vocês sabem tudo, que ninguém aí vai colocar o não sei. Pode ser que apareça uma dúvida, né? Porque dúvida a gente sempre tem. E a dúvida é importante, porque a dúvida é que me leva a ter certeza. Porque se eu tenho uma dúvida, eu vou pesquisar e vou resolver aquela dúvida, né? Vou aprender e não vou esquecer nunca mais. Então vamos lá. As plantas são seres vivos que podem viver em muitos lugares. Você aprendeu isso? Tem plantas em todos os lugares, gente? Tem, né? Elas podem viver em todos os lugares. Agora, é claro, se eu vou lá, se eu corto, se eu derrubo, se eu queimo, aí coitada da planta, né? Mas ela pode viver em muitos lugares. Então, isso eu aprendi. Os seres humanos podem ter planta em casa? Posso, né? Mas eu posso pegar minha planta e largar ela em qualquer lugar e deixar ela por lá que ela vai se virar sozinha? Não, né, gente? Não é porque a planta produz o seu próprio alimento que eu não vou cuidar dela. Se ela mora na minha casa, se ela tá lá na minha casa, ela precisa da minha ajuda, né? Ela precisa que eu cuide dela. Então aprendemos isso. As plantas ornamentais são aquelas que decoram as casas e jardins. A gente vai ter plantas que vão servir de alimento e tem planta que serve só de enfeite, não é? Isso vocês aprenderam também. O ar é formado por muitos gases. No ar, né? Eu não vejo, mas eles estão lá. Entre eles o oxigênio, que todos os animais e todas as plantas usam para respirar. Porque todas as plantas usam, né, gente? Lembra que eu falei? Elas colocam oxigênio no ar quando elas estão produzindo alimento, porque elas estão usando o gás carbônico que está no ambiente e libera oxigênio. Mas de noite, quando não tem luz, o que a planta faz? Ela respira como a gente, né? Então ela retira o oxigênio do ambiente e devolve o gás carbônico. Então, as plantas respiram como a gente. As plantas utilizam a luz do sol, a água e os nutrientes do solo e o gás carbônico para fazer a fotossíntese. Isso vocês já sabem muito bem, né? Fotossíntese vocês já estão tirando de letra, porque a gente falou muito sobre isso. A fotossíntese é o processo pelo qual as plantas produzem o próprio alimento e liberam o gás oxigênio que vai para a atmosfera. Perfeito, tenho certeza que todo mundo sabe. A fotossíntese é realizada principalmente pelas folhas das plantas, porque o que as folhas das plantas têm, gente? Um pigmento verde que se chama clorofila. Muito bem. A maioria das folhas é verde porque contém um pigmento chamado clorofila. Vocês aprenderam isso? Aprenderam. Podemos nos alimentar de vários vegetais que são partes das plantas.
Aprendemos, né? Aprendemos que tem comidas, tem vegetais que nós comemos que são a raiz de uma planta, tem vegetais que nós comemos que são o tronco de uma planta, tem vegetais que nós comemos que são a folha, tem alimentos que a gente come que são as flores, tem alimentos que a gente come que são os frutos e tem alimentos que a gente come que são as sementes, né? Então, tá correto, todo mundo aprendeu isso. Cada parte da planta tem uma função diferente. Isso nós também aprendemos. Isso nós aprendemos, né? Que a raiz serve para retirar água e sais minerais do solo, que o tronco serve para sustentar a planta, que as folhas vão ser responsáveis pela respiração e pela produção do alimento da planta. As flores são responsáveis pela reprodução dessa planta, né? Gerando fruto que vai guardar as sementes, né? E que essas sementes é que vão dar origem a outros frutos. Muito bem. Vamos ver onde nós paramos. Cada parte da planta tem uma função diferente, então tá ok. As raízes absorvem água e nutrientes e mantêm as plantas presas no solo. Com certeza também já sabemos tudo sobre isso. O caule leva água e os nutrientes da raiz para toda a planta. Com certeza aprendemos. As folhas fazem a fotossíntese produzindo a glicose, um tipo de açúcar que é o alimento da planta. Aprendemos também. As flores geralmente são coloridas e perfumadas. Elas atraem insetos e pássaros que ajudam a polinizar as flores? Sim, aprendemos. Acabamos, inclusive, de responder a nossa última questão lá, né? Os frutos guardam as sementes que darão origem a novas plantas. Sim, é isso mesmo. E as plantas completas têm todas as partes. Concordam? Raiz, caule, folhas, flores, frutos e sementes. Plantas completas. As incompletas não têm flores nem frutos, mas produzem sementes. Então, pessoal, olha lá quantas coisas a gente aprendeu nesses dias em que nós estamos juntos, hein? Então é isso, espero que vocês nunca esqueçam essas coisas, que vocês tenham entendido a importância das plantas para o meio ambiente e para a nossa existência, né? E o quanto elas precisam da nossa colaboração para seguirem vivendo centenas de anos, tá certo? Espero que vocês tenham aprendido tudo isso com muita tranquilidade e que a gente possa se encontrar numa próxima oportunidade. Até lá, tchau, tchau!